Um dos fatos que a pesquisa mostrou claramente foi o medo do cancelamento desta geração. A gente tem o caso da Choquei, né? Choquei e algumas outras páginas de fofoca. Exatamente. Inventaram uma história de Da uma menina Jéssica. com o Whindersson. Não foi a Jéssica? Dá uma olhada pra Né? gente o nome da Vê garota. se não foi. Cara, um absurdo tão grande. Aquilo, O Whindersson né? falou que era mentira. Exatamente. Ela falou que é mentira. A mãe mãe pedindo, pediu. pelo amor de Deus, pra parar. Exatamente. E ninguém ligou. E acontece a tragédia. E o triste é saber que vai acontecer de novo. Outras. E não precisa nada. Eu li essa pesquisa, mas eu tenho falado com a minha equipe, a gente sempre reúne para fazer... Jéssica Vitória é o nome dela. Jéssica Vitória, isso mesmo. Eu tenho falado sempre com eles, assim, que a gente faz um brainstorm, e eles são muito jovens, a gente tem uma coisa assim dos extremos, mas a gente se comunica muito bem. E eu falo, comecem a observar, pesquisem influencers que têm se suicidado. E para tentar achar um padrão? Exatamente. E aí? E está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez lá mais. Fora a gente escuta várias aí notícias. você vai ver... Não, no Brasil também. Também? Tem. No Brasil tem. Talvez a gente está fazendo... não tão famosa, que a gente não Exatamente, saiba. mas são pessoas que se dizem influencers e de repente... e o pavor do cancelamento leva essas pessoas a buscarem fugas, né? Eu passei isso ano passado. Dá uma sensação, assim, você passa alguns dias de não conseguir respirar direito, de não querer ver rede social e tal, e aí depois você fala, peraí, não vai acontecer nada. Você não vai morrer. Não vai morrer, você Exatamente. sai na rua, todo mundo te Exatamente. cumprimenta, fala, sou seu fã, não sei o quê. Exatamente. Só que você acha que o mundo inteiro tá te odiando, né? Agora, é óbvio que tudo que dá like, eles super valorizam. Como assim? Por exemplo, por que falaram que essa menina tinha caso com o Whindersson? Porque sim. o Whindersson dá like. Claro. Entendeu? Agora, vai chegar uma hora, Vilela, eu acho que não estamos longe, em que a gente vai ter que ter uma constituição das redes sociais. Assim, e de ética, de respeito. Porque você não pode, o cara vai lá, desmente e a coisa continua a se propagar. Exato. Então, assim, eu vejo pessoas muito, não só influencers pouco conhecidos, mas muito conhecidos, apavorados. E aí o que acontece? Eles saem um pouco das redes sociais e de repente voltam, mas assim, como é que é se voltar? Porque várias pessoas abandonam canais porque não aguenta a pressão. Não aguenta mais. E não é só a pressão de ser cancelado ou não. Não, de números também. De números. Porque tem que fazer mais e mais e mais e mais. Que é a tal da sociedade da produção, do resultado. A gente viveu até a Idade Média, até a Revolução Industrial, a sociedade, que era uma sociedade de regras, e falava assim, para o teu funcionário você falava, você tem esses deveres e você tem essas proibições. Certo. Ponto. Ok. E você seguia aquilo. O que aconteceu? Nessa época, o que se explicava como a quebra das regras era que o cara não aguentava mais virar o parafuso, e de repente ele saía da realidade. Tanto que se falava muito naquela época, muito mais de psicose do que se fala de depressão. Verdade. Ninguém falava depressão naquela época da Revolução Industrial, não falava. Então a gente vê nitidamente que o homem ali tinha um condicionamento, ele seguia. Alguns não aguentavam e realmente saíam da realidade. A gente via pessoas falando na rua, eram as pessoas loucas, os loucos. Hoje a gente não tem mais. E nessa sociedade de regras, a opressão era o grande problema. Então, o meu patrão é o problema, a fábrica é o problema, o outro país que oprime é o problema. Hoje, na sociedade do desempenho, o que é pregado? Você pode tudo. Você é responsável por você, só depende de você, você pode tudo. Eu não tenho mais o inimigo fora. O inimigo agora está aqui. Está comigo. E se eu compro essa ideia, meu querido, qualquer coisa que der errado, eu faço o quê? Fracasso. E aí o fracassado faz o quê? Deprime. Hoje, a epidemia de depressão. Japão, né? Quantas pessoas... China e Japão, né? Eles colocam muito essa coisa da competição, de ter bom resultado. Coreia do Sul. De ganhar bem, né? Até... Eu tava vendo que as redes de paquera, de não sei o quê, o pessoal coloca o salário lá. Exatamente. A que ponto nós chegamos? Nós viramos um produto. Exato. As pessoas na prateleira, né? Na prateleira. Que as pessoas queiram nos tornar um produto, ok. Mas você se tornar um produto,
Cara, se sujeitar a isso não tem como. E é isso que eu acho que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, triste não tem problema nenhum uma empresa me achar um produto interessante para vender algo, desde que eu acredite naquele algo. E você sabe, é um contrato. Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, não, eu também não vou fazer propaganda de nada que eu realmente não acho legal e não usaria. Né? Ponto. Então isso tem uma coerência. Agora, eu a partir disso virar um produto, eu me perco, porque eu deixo de ser ser humano. Eu deixo de ser ser humano. Eu tenho uma sensação assim de que as pessoas elas estão anestesiadas, não parece isso? Parece que aquela coisa da delicadeza, de prestar atenção no agora, as pessoas para viver parece que elas estão anestesiadas e colocam isso para jogo, no sexo, em alguma coisa, elas desviam para não pensar nos problemas. Parece que tudo é desviar. E quando não tem jeito, como foi a pandemia, falou, putz, agora eu vou ter que conviver com essa pessoa aqui que eu tô casada há 13 anos, vou ter que ver meu filho e conversar com ele, eu vou ter que olhar pra... Aí muita gente ficou com depressão, muita gente separou. Parece que as pessoas... Muita gente se suicidou. Parece que as pessoas ficam em rede social arranjando coisa pra fazer pra não olhar pra dentro, e isso é um problema, porque uma hora a conta chega, não chega? Tem que chegar, porque assim, o ser humano é um bichinho diferente. Ele é um ser humano o ser humano é um bichinho que ele tem que agregar valores. Ele não pode passar na vida sem fazer isso. Ele não pode passar. É social, né? E é um bicho social. É social. O meu trabalho tem que sempre, de alguma maneira, bater uma bola com o seu. Senão tá errado. Se eu sento aqui para ser melhor que você ou você melhor que mim, tá errado. Porque o ser humano, em essência, não é para isso. Eu tenho que te acrescentar algo e você tem que me acrescentar algo. Quando eu sair daqui, eu tenho que levar uma carga que falo, putz, isso foi tão legal, valeu a pena. Como eu tenho que deixar algo que você fala assim, puta, aquela única palavra que a Bia falou... Fez sentido. Fez sentido para mim, na minha história, entendeu? Isso é a regra do ser humano. E a gente não faz mais isso. Então, você está falando, a gente já tinha uma epidemia de depressão muito antes da pandemia. A pandemia só deixou isso muito claro, esse desgoverno. E posso dizer, aquela coisa que a gente ia ficar melhor depois da pandemia, mentira. Não rolou. Eu acho que foi ao contrário, porque houve uma migração, as redes sociais subiram, tomaram uma importância danada, e as pessoas estão tendo muito mais vida virtual do que real. E não estão percebendo isso. Verdade. Você está falando anestesiado, eu acho que estão alienados. Também. E também procurando... soluções mágicas? Soluções mágicas e também ter times, se esconder atrás de outras figuras. Você é tal pessoa, então eu não vou falar com você. Ela já te elimina porque você gosta do vermelho, ou você gosta do azul, ou porque você torce para esse time, ou porque você votou naquele político, e todo o resto seu não vale. Ela te define por uma coisa. Uma única coisa. Não, ela te condena. Ela te condena. Ela não te define. Ou ela te edifica, ou ela também te coloca pra cima. Também estamos juntos. Putz, você... Isso é uma coisa que, graças a Deus, aqui eu conversando com as pessoas mais diferentes possíveis, eu consegui sair dessa polarização. Dessa polarização, com certeza. Tava me fazendo muito mal isso. Ter que escolher toda hora. Eu falo, não tem que escolher. Eu tenho só que ouvir. Exatamente. Por que eu tenho que optar sobre coisas que eu nem sei, que eu não entendo direito? Eu ouvo essa pessoa falar, faz sentido o que ela falou, não faz sentido. Eu tô falando, e essa troca do ser humano? Como é que se faz quando eu determino que eu tô... não, esse eu não falo, esse eu falo. Ninguém se acrescenta. A gente está atrapalhando a evolução do próprio bicho ser humano. Tem uma coisa pior, Bia. Tem uma coisa de eu querer te convencer, só que eu não escuto o que você fala. Exatamente. Eu falo, aí é a hora de você falar. Aí, o cara tá falando. Sendo que eu tenho que prestar atenção no que você tá falando, até pra argumentar depois. Aí eu falo outra coisa que não tem nada a ver com o que você fala uma coisa que não tem nada a ver, e a gente não chega em lugar nenhum. Não, e tem uma coisa que, por sermos animais sociais, as diferenças, você se reafirma mais sendo você. Porque quando eu ouço você falar uma coisa que eu não concordo, eu falo assim, eu até entendo o que o Vilela está querendo dizer,
mas para mim não se aplica. Então, eu reforço quem eu sou. E essa não convivência dessa forma, de você não ouvir o outro, eu estou deixando, eu tô me desintegrando, porque eu não reafirmo quais são os meus maiores valores. Eu vejo em relação à fé, porque eu vou me incomodar tanto se a tua fé é diferente da minha, porque eu não tenho certeza, então eu não acredito nisso. Se eu acredito tanto no que eu acredito, por que eu vou me importar se você falar que você acredita em outra coisa? E parece que as pessoas, não, você não sei o que, você está perdido. Não, como se alguém tivesse o telefone vermelho para falar diretamente com Deus. Eu verdade, desconheço, né? que Deus tem um telefone vermelho. Talvez Henrique Cristo. Né? Vai saber. Né? Tipo assim, deixamos a dúvida deixamos a dúvida, deixamos muitas dúvidas. Mas assim, ok, esteja em paz com o Deus que você imagina que é, ou não é. Ou com a tua ideologia. E se você for uma pessoa melhor para você e para os outros, ok. Se é por conta de Deus, se não é por conta de Deus, tá limpo, você está cumprindo sua função. Não precisa essa discussão.